No primeiro episódio da segunda temporada de Resenha, a gente vai falar sobre produção pecuária, sua origem e seu impacto no meio ambiente. Vem com a gente! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos à nossa resenha. Quando você pensa em um final de semana ideal, você também pensa num churrasquinho? Com que frequência você consome carne? Será que existe outra forma de produzir carne? Eu sou Carolina Bocuse, sou bióloga, doutora em ensino de ciências e vou conduzir essa conversa. Vou fazer também a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou vestindo uma blusa cinza, sem mangas, e uma calça preta com listras brancas. Hoje temos a honra de receber a Juliana Gomes. Juliana é jornalista, mestre em educação brasileira e criou o projeto Comida Saudável para Todos no Instagram. Além disso, ela também publica semanalmente a newsletter Jornal do Veneno. Juliana pesquisa questões relacionadas à alimentação e à política e vem aqui conversar um pouquinho com a gente sobre o futuro da carne. Seja muito bem-vinda, Juliana. Ai, obrigada, Carol. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui de falar sobre esse tema. Eu sou uma mulher branca, estou de cabelo amarrado, estou com uma blusa verde e no meu fundo tem uma parede branca com duas estantes de livros e algumas plantinhas. Eu queria só falar rapidinho, Carol, que eu pensei que, antes de introduzir o tema, a gente começar a conversa e tal, alguns comentários bem rápidos, que eu acho que é importante. Quando a gente fala de meio ambiente, é sempre bom lembrar que a gente está falando de uma coisa que não está distante da gente, né? Aquela visão que a gente tem antiga de que as montanhas estão lá longe, aquela floresta. Não, a gente faz parte do meio ambiente. A gente integra o meio ambiente, né? Os grandes centros urbanos são o meio ambiente também. Então, a gente faz parte de tudo isso, né? Outra coisa a gente vai falar de carne aqui hoje, que é um assunto muito sensível, né? Então, a gente pode tomaremos muito cuidado para a gente não desrespeitar a crença de ninguém. A gente entende que as carnes não são um item como uma mesa, uma cadeira, um tênis, né? Elas estão associadas a crenças religiosas, a ascensão social, a festas populares no Brasil, festejos, enfim. É um assunto bem delicado. Então, vamos falar sobre isso com fatos, com muito dado atualizado. E, por último, para a gente começar logo a conversa e eu parar de enrolar, quando a gente fala de problemas ambientais graves, como vai ser o caso da gente aqui hoje, a gente pode tender a pensar assim, então o que eu na minha casa posso fazer para resolver, né? Vamos falar, eu e a Carol aqui, várias coisas de, dados muito, muito pesados, assim, né? O que eu na minha casa posso fazer para resolver? E aí vou pensar, eu vou andar de ecobag, vou comprar um canudo de bambu, vou uma patinete elétrica, hambúrguer aí de base de plantas. E essas ações individuais, é claro que sempre são importantes, mas elas não vão resolver as mudanças climáticas. Não vão reduzir o aquecimento da Terra, né? Elas são importantes, mas a gente precisa pensar sempre, gente, sempre, que a transformação desses problemas estruturais é sempre de baixo, né? E é sempre coletivo. Então, a gente tem que tomar sempre esse cuidado, beleza? Agora a gente pode começar, Carol. Desculpa aí o textão. Não, foi ótimo, Ju. Você falou um pouco sobre questões relacionadas à carne e à cultura, né? No seu canal, você fala bastante sobre a carne e o impacto dela no meio ambiente. Aqui no Resenha, a gente tem alguns episódios falando sobre a relação entre cultura e meio ambiente, também sobre relação com as mudanças climáticas. E como que a pecuária entra dentro dessa equação? Nossa, ela entra assim, completamente. É muito difícil tirar. A gente não consegue falar hoje, né, em mudança climática, gases do efeito estufa, calor. A gente tem hoje, vamos lembrar, né? A gente tem agora esse verão, em fevereiro. O Rio de Janeiro hoje vai bater recorde de temperatura, chegar em nível 4 de calor. A gente está com o verão aí, o fevereiro mais quente da história. Então, a pecuária também está ligada a isso. A gente tem um cálculo, né, o cálculo do IPCC da ONU, que é aquele painel das mudanças climáticas. Eles colocam que a pecuária contribui com 12% dos gases do efeito estufa, basicamente por conta do metano, né, que é o gás que os ruminantes expelem na digestão, como boi, enfim, boi, ovelhas. Só que a pecuária não impacta só na questão da produção desses gases, né? Ela tem muitas questões socioambientais que ela influencia de alguma forma que também entram nessa conta, como, por exemplo, o desmatamento.
Infelizmente, a gente tem no Brasil hoje, né? É como a gente mais contribui para as mudanças climáticas hoje no Brasil, é pelo desmatamento. Não é que nem outros países, que é pela queima de combustíveis fósseis, né? E o Brasil, infelizmente, a gente tem esses dados aí facilmente na internet, do INPE, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais, o painel do fogo mostram que o Brasil desmata, basicamente, para conseguir colocar boi ou produzir ração para alimentar esse boi. Então, a gente tem um desmatamento, que contribui também para a mudança climática, a gente tem um gás metano, a gente também tem a produção de ração para esses animais, porque eles não comem ali o que tem disponível no mato. Os animais que estão soltos, né? Também tem os animais confinados, que aí é outra história. Também aí comem só ração. Mas os animais que a gente chama de pecuária extensiva, os bois que são criados soltos, né? Que precisam de grandes áreas e tal, eles não comem assim o que está disponível no mato. A gente precisa plantar alguma coisa para eles comerem. Em geral, as braquiárias que a gente fala, os capins, né? Que também causam um desequilíbrio no ecossistema gigantesco. Assim, a gente causa extinção de vários insetos e animais selvagens, eles reduzem a biodiversidade, tudo para alimentar esses bichos. Fora toda a questão da produção da carne em si, né, nos frigoríficos, que aí usa muito mais água do que a gente usaria para produzir feijão, mandioca, outros alimentos. Então, a conta de impactos diretos e indiretos, ela é muito grande. Tanto que a pecuária hoje é uma questão, a pecuária / agropecuária, a gente pode dizer, né? É um dos grandes embates hoje da atualidade, né? A gente está falando disso em todas as COPs do Brasil, agora vai rolar em Belém esse ano, né? Mas toda COP a gente fala sobre produção de alimentos, a gente não fala só sobre combustíveis fósseis. A gente tem muitas empresas investindo em vários mercados aí do futuro, que a gente vai falar sobre isso hoje também, as carnes cultivadas. Sim. Então, é um tema, assim, inadiável, que a gente tem que falar sobre ele e discutir como pode melhorar, né? Enfim, é isso. E a carne que a gente come aqui no Brasil, você falou que ela pode ser produzida através da pecuária extensiva, intensiva. Como que isso é feito, assim? O que existe em maior quantidade? Como que funciona? Que dados que a gente tem sobre isso? Eu posso voltar um pouquinho na história para a gente falar sobre isso? Se eu me perder, depois tu me chama, Carol. Mas assim, a gente tem, acho que é nosso sistema alimentar como um todo, né? Falando não só de carne agora, de vários alimentos. A gente tem uma visão meio romantizada de como eles são produzidos, né? Uma visão, assim, que vem do tempo da nossa avó, que a gente parou no tempo. A gente sempre tem uma ideia, pelo menos eu tinha, assim, até pouco tempo atrás, antes de estudar esses temas. O que eu imaginava, né? As carnes que eu como, o peixe, tudo, vem dos lugares mais naturais. Então, por exemplo, o peixe vem do mar, né? Pescado, naturalmente. As carnes vêm do sítiozinho, do tio Nelson, da tia Sônia, que os animais todos têm um nome, né? A galinha tem um nomezinho, a Joelma, que eles são afetuosos com ela, eles fornecem essas carnes para as cidades próximas, né? O leite vem da vaquinha, que tem um boi, que é o namoradinho dela, e que o feijão e a mandioca são plantados também em consórcio com a floresta, com vegetação nativa, e nada disso se mantém hoje em dia. O que a gente come hoje é completamente diferente do tempo da nossa avó, da nossa mãe. Então, assim, como o nosso sistema alimentar vem se transformando, é num nível, assim, muito absurdo, né? A gente come coisas hoje muito mais industrializadas e com mais etapas de processamento, não se compara, assim. E lá na zona rural, vamos dizer assim, nas fazendas, produção de alimentos, também é tudo muito diferente. A gente tem cada vez menos, na verdade, a produção de alimentos diversificada, né? Cada vez mais é uma família só, um empresário que planta por grandes extensões de terra uma única coisa. E muitas vezes para exportação. E também por isso os nossos alimentos estão ficando mais caros aqui no Brasil, né? Porque a gente também produz para nós e para vender para fora. Então, o que a gente produzia antes, né, de agricultura familiar, em pequenos espaços, com muita diversidade, feijão, arroz, verdura, farinha de mandioca e tal, hoje em dia está reduzindo bastante, assim. Hoje tem muito mais grandes terras, com menos donos, produzindo a mesma coisa. E aí, o que acontece, né? A gente tem que produzir também para alimentar muita gente, né? A gente, no Brasil, somos 212 milhões de pessoas. É bastante gente. E a gente produz alimento para tudo isso suficiente. O problema é que a gente tem um sistema alimentar muito desigual
e muitas questões aí econômicas e sociais, né, que, enfim, que a gente sabe que rende outra resenha. Mas agora falando da carne, né, a carne, a produção massificou de um jeito absurdo, assim, a gente tem hoje em dia uma invasão nos biomas brasileiros para produzir essa carne, a gente precisa de terra, né, para produzir o gado de corte, especificamente, precisa de muita área, e para aumentar a produção, o que o brasileiro faz, né, hoje em dia? O Brasil e os países tropicais do sul global em geral vão avançando nas áreas, né, vão avançando em áreas de terras indígenas, vão avançando em terras quilombolas, vão avançando em floresta. Então, é muito comum no Brasil hoje que, com a expansão agropecuária, também se queira afrouxar leis ambientais para conseguir arrumar mais terra, né? Conseguir terras de área de preservação, terras indígenas. Então, tem muitos conflitos agrários por conta da pecuária. Então, essa carne lá atrás, além de ela não conseguir ser rastreada, isso é um problema muito grande no Brasil e no mundo, a gente não consegue rastrear a produção de carne, né? Onde é que estava esse boi até chegar no supermercado? Ninguém sabe de onde que ele veio. Então, é muito comum, tem um esquema aí de lavagem de boi chamado, né, que para não pagar imposto e para não fazer de conta que não estão infringindo leis ambientais, que os fazendeiros muitas vezes fazem, né? Eles criam um boi numa área ilegal, depois transportam para uma área legal, só para o frigorífico comprar direitinho, sabe? Então, ninguém sabe que um dia esse boi esteve em outra área que ele cresceu. Tem isso. Aí depois tem a parte do frigorífico, né? Do abate, que, enfim, a gente pode discutir várias questões éticas, a questão dos trabalhadores, né? A pecuária é uma das áreas onde mais tem acidente de trabalho no Brasil. Nossa. E trabalho também análogo à escravidão, né? O segundo ou terceiro atividade do Brasil que mais tem casos. Então, fora que, assim, tem agora outra área. Vamos para o mercado agora, né? Para as fábricas e para o mercado. O que a gente come de carne hoje também é muito diferente de antigamente. Assim, o bacon, por exemplo, ele não é defumado artesanalmente. Ele é só acrescido de fumaça líquida. O presunto, hoje em dia, não é o presunto feito naturalmente. Ele tem soja na composição. Assim como tudo que a gente come mudou, né? A gente come iogurte de morango sem morango, granola de mel sem mel, biscoito de leite sem leite, sorvete de chocolate sem cacau. E isso também passa pelas carnes, né? Então, além de todo esse processo aí que está por trás, de muita violência no campo, de muito gasto de água, né, de terra, de ração, a gente também tem as carnes muito diferentes hoje em dia. Fora que nem falamos ainda, Carol, da questão das sementes transgênicas e agrotóxicos. Porque esses bichos, seja o boi criado solto, no Cerrado, na Amazônia, na Caatinga, na Mata Atlântica, no Pantanal, nos Pampas, ele não come só as braquiárias e o capim, ele também come uma dose de soja. E essa soja lidera os índices de agrotóxico no Brasil. E no Brasil a gente não tem o monitoramento de agrotóxicos da parte da Anvisa e ingredientes de origem animal. Então a gente sabe que o tomate tem muito agrotóxico, que o repolho tem muito agrotóxico, o pimentão tem muito agrotóxico, mas ninguém sabe da carne, do leite, dos ovos, porque não tem monitoramento. E todos eles comem ração animal, ração vegetal, né, de soja, de milho, que é plantado com bastante agrotóxico. Ninguém fala disso também, mas as culturas vegetais que mais recebem agrotóxicos não são o que a gente come diretamente, são as da ração animal. Então a gente pode ter aí uma contaminação que vai, como é que chama isso? Vai escalando, né? Que a gente come o bicho, que comeu agrotóxico também, e não temos a mensuração desse problema. Desesperador, Ju. Tem como a gente fugir disso? A gente ter uma produção que seja sustentável de carne? Para a gente não ter uma carne que esteja contaminada, que seja produzida em áreas ilegais, que tenha trabalho análogo à escravidão. Existe produção sustentável de carne no Brasil? Olha, Carol, a gente falar em carne sustentável, acho que é um termo em disputa, né? Não existe um consenso se isso existe, isso é possível que isso seja replicado, assim, né? Então, tem gente que vai dizer para você que sim, que é possível produzir carne sustentável, ou que já se produz. Muita gente vai dizer que não. O que eu posso te dizer é que não tem uma resposta exata. O que a gente pode pensar é o seguinte: tem várias possibilidades de melhorar essa produção. De fato, pode ser muito melhor do que é hoje. Fato, tá? Isso aí qualquer pessoa vai te dizer.
Não existe como negar que pode melhorar muito, sabe? Mas isso passa por a gente vai ter que produzir menos. Para produzir melhor, vai ter que produzir menos. Porque aí a gente está falando de não conseguir crescer mais em produção. A gente tem que usar as terras que já está hoje. E ainda recuperar as degradadas, né? Para a gente conseguir aí desacelerar a mudança climática, não ficar desmatando terra, invadindo terra indígena, né? A gente vai ter que reduzir a área de gado. E aí vamos ter que reduzir duas coisas, que é a exportação, falar de um consumo global de carne, né? Que tem que ser discutido. E aí também tem a questão que os países consomem muito diferente a quantidade de carne, né? Dentro do país, do Brasil, por exemplo, é muito diferente, né? As pessoas mais simples, de baixa renda, comem bem menos carne, já naturalmente, não. Então não é fácil a gente falar para a pessoa lá que pega 3 transportes por dia, mora na periferia, e dizer, querido, come menos carne aí, né? É complicado. E a gente tem países que consomem muita carne, né? A Argentina é o que mais consome no mundo, carne bovina. Quem mais consome carnes totais é os Estados Unidos. Mas, enquanto isso, a gente tem países como a Índia, que é tão pouca carne que consome, é menos de 1 quilo por habitante ao ano. Nossa. De carne bovina. O Brasil consome 36 quilos por pessoa ao ano. É, muito mais, né? A Argentina está em torno de quase 50 quilos por ano por pessoa. Então, a gente não pode falar sobre isso como se todo mundo fosse igual, né? Comparando Nigéria, Etiópia, Índia, Tailândia, com Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Brasil e Argentina. A conta é muito diferente. Mas agora, voltando, porque eu estou me perdendo aqui na discussão. A gente pode produzir carne de forma muito melhor, sem dúvida, sabe? Em relação a respeitar melhor os animais. Mas daí tem outro problema, né? A gente vai parar de falar agora, então, de gado e vamos falar de animais que estão confinados, como galinhas e porcos, né? A gente também não tem como melhorar as condições deles, né? Acabar com as granjas, com as gaiolas, porque não tem espaço. Como é que faz? A gente abateu, ano passado, 6 bilhões de galinhas no Brasil. 6 bilhões de galinhas. Nossa, se a gente pegar e soltá-las durante o ano, para criar elas soltas, não tem espaço. Então, a gente pode melhorar as condições, mas só reduzindo o consumo em nível global, sabe? Porque é uma quantidade muito grande, assim, de bichos. A gente tem no mundo 8 bilhões de pessoas e 80 bilhões de animais de criação. Sim. É 10 vezes mais. Então, assim, é insustentável. Agora, melhorando, pensando, né, que a gente a tendência já é essa, reduzir o consumo global de carne por questão de preço mesmo. A gente não tem escolha. Vai ficar cada vez mais caro por questões ambientais também, né, de menos água, vai encarecer a ração também com questões ambientais que estão se agravando, de calor, né, de seca, de estiagem como um todo, as enchentes, que estão mais intensas também. Tudo isso impacta em preço de ração animal, que impacta o preço da carne. Então, assim, a gente pode criar... Tem vários modelos no Brasil hoje de pecuária um pouco menos pior, vamos dizer, como o sistema de lavoura, pecuária, floresta, que você cria animais em consórcio com lavoura de outras plantas, pode ser milho, feijão, mandioca, arroz, e mais uma parte de floresta. Tem muita gente que defende isso no Brasil hoje como uma boa solução, apesar de ser um modelo que é difícil de escalonar, sabe? Tá. Depois também se discute, Carol, eu tô rindo que é difícil falar, a carne de laboratório, a carne cultivada, que é um dos grandes assuntos do momento também, né? O Brasil está entrando nessa. A gente tem aí a Embrapa, que é uma empresa pública brasileira de pesquisa agropecuária, pesquisando aí na etapa final já o frango de laboratório. A gente já tem testes em prática, vendendo em restaurantes, não assim no menu fixo, que não pode ainda, mas em alguns eventos tal, em Singapura, em Israel e nos Estados Unidos. Em geral não é frango, é carne vermelha de laboratório, que são, vamos lá, a gente pega a célula-tronco de um bicho vivo, extrai. E aí você vai desenvolver e replicar essa célula num laboratório. Lá, cheio de ar-condicionado, uma luz controlada, pessoas vestidinhas de astronauta. E aí a gente alimenta essas células com vários insumos que muitas empresas que estão pesquisando isso não falam com muita clareza o que elas usam. O que se sabe no momento em geral se usa sangue de feto de boi, açúcar e nutrientes, né? Macro e micronutrientes. E elas vão crescendo as células lá, e se vai moldando o formato, né? Aí se imprime em impressora,
E aí você usa como quiser. Você pode botar corante, aromatizante, você forma a textura o mais próxima de carne e o sabor também. O problema da carne cultivada hoje é que não tem regulamentação. Nenhum lugar do mundo conseguiu chegar numa explicação, num consenso do que elas são de fato. Como que você classifica essa carne cultivada? Ela é animal? Ela é vegetal? Ela é um alimento ultraprocessado? Ela é... Aí também tem questões religiosas, né? Ela é de fato uma vida, não é uma vida? É uma coisa híbrida? O que é isso, né? Então não tem esse consenso no mundo ainda. E fora a questão do preço, né? Se imagina, se a carne que a gente tem hoje, alcatra, maminha, patinho, tá super cara no mercado, imagina uma carne que é feita num laboratório com ar-condicionado e luz e muitos gastos, né? Os bioreatores, onde as células são replicadas, são caríssimos para comprar. Sim. Então, se discute muito isso, muitas empresas estão investindo pesado, as gigantes da carne, nesse setor de pesquisa de carne cultivada, mas a gente está muito distante de tornar isso uma coisa possível de massificar e ser uma solução, sabe? Para ser uma carne sustentável. E que mais? Enfim, a gente tem várias saídas e possibilidades. Muita gente vai dizer não, mas o Brasil é referência hoje já em fazer a carne sustentável, porque a gente tem ainda muita área de floresta e tal. Aquele papinho que a gente conhece já de quem não quer mudar suas práticas, né? Mas o Brasil deve ser também forçado a mudar, porque a gente tem aí recentemente a lei da União Europeia, né, que compra muita carne do Brasil, que quer obrigar o Brasil e outros países que vendem coisas para eles a rastrear esses produtos, para conseguir garantir que não vem do desmatamento. Importante. Era para entrar em vigor agora esse ano, mas por muita pressão aí política, conseguiram adiar por mais um ano, deve começar no ano que vem. Então, com essa lei da União Europeia em prática, a lei anti-desmatamento, que chama, tudo que a gente vende para eles, do café à carne, deve ter que passar por algum sistema de rastreamento, para garantir que não tem desmatamento. Sim. Agora, como que as nossas empresas de carne vão conseguir garantir que não tem desmatamento nessa produção? Vai ser difícil. Você falou bastante sobre a questão da carne de laboratório, né? E, com certeza, ela não vai ser acessível para boa parte da população. E tem todo esse dilema em relação ao que ela de fato é, né? Hoje em dia, muitas vezes a gente acaba encontrando em lanchonetes, em restaurantes, carnes veganas. Então, a gente vê bife vegano, hambúrguer vegano, linguiça, salsicha. Eles são bons para o meio ambiente? Eles seriam uma alternativa? Do que eles são feitos? Aí depende, Carol. A gente não pode garantir, não tem como garantir que todas são ultraprocessadas, né? Que elas levam, basicamente, muitos aditivos. A maioria a gente sabe. Esses mais populares do mercado, os hambúrgueres, quase sempre, que levam metilcelulose, aroma natural, aroma artificial de churrasco, são todos ultraprocessados. E aí a gente sabe que são alimentos a serem evitados e não são bons nem para os animais. Muita gente fala, né? Mas para os animais, então pelo menos isso é bom. Não, porque os produtos ultraprocessados, eles são feitos com matérias-primas que também vêm do desmatamento, que também vêm do agrotóxico, esse combo de agrotóxico, né, monocultura de espécies, que tiram a diversidade do ecossistema como um todo, assim, né? Além de, claro, ter muito aditivo químico e tal, que é péssimo para a saúde, né? Substâncias superindustrializadas, né? Maltodextrina, destrose. Então, assim... Mas também existem opções nem tão ruins, né? Que também chamam aí de plant-based, que é o termo elitista do momento. Eu detesto esse nome. A gente pode chamar normal, né? Tipo, aqui em casa tem aqui na minha geladeira, iogurte de coco. Uma marca aqui da minha região, de Floripa, né? Que não é ultraprocessado. Em vez de leite de vaca, usa leite de coco, mais os probióticos, e é maravilhoso. Chama de iogurte de coco, né? Não chama de falso iogurte ou de iogurte plant-based. Não precisa. A gente tem muitas possibilidades no Brasil, sem grandes... tem que fazer um mega movimento, investimento em pesquisa, para chegar num hambúrguer com textura de carne. Não precisa um hambúrguer com textura de carne, né? Faz outras coisas que a gente já tem naturalmente no país. O Brasil já tem, naturalmente, versões maravilhosas para ampliar a nossa diversidade de alimentos, né? A gente tem a carne de caju, a carne de jaca, que é muito famosa, muito conhecida popularmente e usada na Chapada Diamantina, no Brasil, né?
E a gente tem as moquecas de banana verde, banana da terra, de palmito, de caju. A gente tem muitos alimentos muito suculentos, com uma textura boa, como buriti também, para fazer várias receitinhas maravilhosas. Então a gente tem aí esse mercado crescendo muito, sem dúvida, o mercado de coisas veganas. Muita gente cai, falasse de que vai ser ótimo para o meio ambiente, ótimo para os animais, quando não é. Porque na verdade também, Carol, também tem outra confusão aí. Muita gente também acha que esses produtos são feitos para veganos e vegetarianos. Mas até os donos das empresas falam que não. A ideia é pegar mais o público flexitariano. É a galera mais que quer diversificar a alimentação, que não quer abrir mão da sua carne, mas de vez em quando quer uma coisa mais sustentável, entre aspas, né? Entendi. E isso está muito em voga. A gente tem muita gente, no momento, pensando na questão de reduzir a carne, né? Sem ser vegano e vegetariano. Então, é um produto que está aí à disposição, quando, na verdade, a gente tinha um monte de outras possibilidades que contam a nossa história. O Brasil tem muitos alimentos tradicionais sem nada de origem animal que a gente esquece. A gente só pensa na almôndega lá do mercado, que tem um monte de aditivo químico, né, de falsa carne, quando a gente tem 1000 produtos no Brasil tradicionais. A gente tem um arroz com pequi, é plant-based. Sim. E é tradicional no Brasil, né? A gente tem o arroz com jambu também no norte. A gente tem o cuscuz, a tapioca, a gente tem a cocada, a gente tem a pamonha. Aqui onde eu moro, a pamonha não leva queijo. A gente tem o pinhão, todas as frutas. A gente tem o arroz com feijão, farofa e couve, que o Brasil inteiro come, sabe? Que é naturalmente plant-based. Só que não é mais caro, nem tem 1000 aditivos químicos. Então, a gente já tem as soluções aí disponíveis, né? Ju, então a solução seria a gente consumir o que o brasileiro costuma consumir mesmo. Pegar os alimentos já naturais, tradicionais, arroz, feijão, couve, abobrinha, etc. E consumir esses alimentos para ter, então, uma alimentação mais sustentável e mais saudável também? Ai, sem dúvida, Carol. Assim, sim, vamos por partes, tá? Eu acho que primeiro, sim, a gente tem aí também uma redução no consumo de arroz e feijão no Brasil nos últimos anos. A gente tem que resgatar isso, que assim, que é uma refeição completa, maravilhosa, que poucos países do mundo têm, né? Sim. O arroz e feijão é muito nutritivo. O Brasil inteiro pode produzir, né? Do norte ao sul. Porque, enfim, o feijão mesmo, né? Muito, muito forte aqui. E a gente tem condições para produzir todas as regiões do Brasil. E a gente consome, a gente gosta, é afetivo, lembra a avó, aquele cheirinho de feijão na panela de pressão com um pouquinho de louro é maravilhoso, né? Sim. Então, sim. Mas também, Carol, a gente tem que resgatar tudo isso, porque está se perdendo. Uhum. Como eu falei antes da cultura da tapioca e do cuscuz, a gente come cada vez mais pão. Em vez de tubérculos de manhã, batatinha doce, mandioca, cuscuz, tapioca, os mingais. A gente está muito nessa alimentação de uma monotonia global, sabe? Uhum. Agora todo mundo come só pistache. Sim. Aí quem não pode pagar come com falso pistache, com corante. Então eu acho que a saída de qualquer coisa no Brasil hoje, de alimentar, mas também de outras áreas, a gente se encontrar com a gente mesmo de novo, sabe? Uhum. De resgatar muita coisa que ficou no passado. E muita coisa que também que pode ser melhor explorada, como o caju. A gente é um grande exportador no Brasil hoje de castanha de caju. Uhum. A castanha é uma parte minúscula do caju. E a polpa? Sim. Ela é descartada nas estradas do Brasil. Sim, toneladas. Não tem uma empresa no Brasil que vai lá... Quer dizer, tem algumas, né? Mas não tem mais empresas que fazem isso. Vamos lá buscar essa carne de caju? Vamos desfiar, vamos processar? E fazer farofa disso? Vamos vender congelada, desfiadinha? Uhum. Como se vende carne moída? Para fazer recheio de pastel, recheio de quibe, recheio de escondidinho. Não tem? A gente tem uma parte da polpa de caju para cajuína, que é feito. Mas a maior parte dessa castanha que é exportada apodrece na estrada. Nossa. Aí vamos discutir carne cultivada em laboratório? O caju apodrecendo na estrada? Sim. Sabe? Que é um vegetal que é nativo do país, riquíssimo em ferro, com muita fibra, super nutritivo, apodrecendo na estrada. Não tem uma lógica isso. Não. A outra coisa é,
muitos dos nossos alimentos, né, que são tradicionais, tal, também estão muito mudados, como os que eu falei antes para você, os peixes de cativeiro, né? A gente tem hoje grande parte da produção de camarão do Brasil não vem mais do mar, vem de criadouros, vem de tanques, assim como caranguejo, assim como a tilápia é 100% de criação hoje em dia no Brasil. E a tilápia, infelizmente, ela é uma salsicha, gente. É feio falar, mas assim, é um peixe muito modificado, sabe? É um peixe que recebe hormônio, é um peixe que recebe muito antibiótico, ele come ração transgênica com agrotóxico. É muito diferente de um peixe do mar, que se pescava naturalmente na época do meu avô, que todo mundo comia fresquinho, né? Então, assim, essa alimentação nossa tradicional também vai ter que adaptar a essas mudanças. Porque a gente está comendo muita coisa muito diferente, né? Muito modificada, que não é saudável. E fora também, assim, a questão dos animais em si, né? Criar um camarão em tanque, os tanques são minúsculos, muito apertado. É quase uma granja de galinha, sabe? Então, acho que a saída, Carol, é a gente resgatar a nossa identidade quanto país, esses alimentos da biodiversidade, as frutas, né, nativas, que estão muito caindo, assim, não em desuso, né? Porque fruta não é em desuso. Mas cada vez menos consumidas, né? A gente não tem mais os quintais, como tinha antigamente, de jabuticaba, de pitanga, de acerola, de goiaba, né? Cada vez mais a gente come maçã, a gente come banana, uva do mercado, que ninguém sabe de onde que veio. Ninguém conhece mais as plantas, as suas árvores, do seu bioma nativo. Eu aqui, ó, Mata Atlântica, não conheço cambuci, não conheço vaia, nunca provei, sei que existe. Mas conheço pera portuguesa, conheço kiwi do Chile. Que não é sustentável manter esse comércio, sabe? Trazer pera de Portugal, por quê? Sim. E aí a uvaia está em extinção aqui da Mata Atlântica. Então, acho que passa por isso, de resgatar essa nossa identidade, esses produtos que estão em extinção, que estão esquecidos. E também questionar essas produções dos peixes, das carnes, que a gente come tradicionalmente, mas estão muito diferentes hoje em dia. Muito bom. E Ju, você é vegana, né? O que não pode faltar de jeito nenhum na sua geladeira? Como que é a sua alimentação? Ah, é bem normal. Então, eu não como carne há 12 anos, sou vegana há 6. E eu como coisas normais, gente. Como arroz, feijão, couve. O que eu faço é não ficar pensando assim, eu tenho que substituir a carne por uma coisa. Não existe isso. Um substituto para a carne, um para o leite, um para os ovos. O que eu faço é comer diversidade. É variar, assim, as leguminosas, né, e os cereais. Então, em vez de comer só arroz e feijão, eu como diferentes tipos de feijão, né? Um dia feijão fradinho, num feijão meio que refogadinho, assim, com alho e cebola, e um arroz. Depois o feijão preto com uma polenta, e depois ir variando também os legumes. A gente também tem aquela velha impressão que legume é tudo ruim, né? Sem gosto, com textura estranha. Porque a gente vai no buffet aquilo da esquina e o brócolis, coitado, é cozido com água e sal, e ele é murcho, frio. Quem que vai comer aquilo? Aí todo mundo vai odiar legume, é claro. Não, né? O que eu mudei muito foi, assim, diversificar o que eu como, variar bastante, né? E também pesquisar um pouquinho mais como fazer um brócolis mais suculento, ele mais tostadinho na frigideira. Eu mudei muito como eu preparo os alimentos, sabe? E além de agregar muito mais coisa do que pensar em um substituto para carne. Então, eu vou comer almôndega de soja. Soja, não. Né? Enfim, não é sustentável. A soja é um alimento muito tradicional na Ásia, né? Especialmente a soja fermentada e talhada, como o tofu, como o shoyu, o miso. Eu amo também esses produtos, são ótimos. E esses são também de uma soja que vem de outro tipo de produção, não é a produção que a gente está falando aqui, de ração animal, né? Que é transgênica, de monocultura, com agrotóxico, é um pouco melhor. Mas não faz parte muito da minha cultura alimentar, né? Então eu como tofu de vez em quando, mas não como todo dia. Gosto mais de uma lentilhazinha com polenta, um arroz com feijão, uma couve. O que eu comi de diferente sendo vegana, Carol, eu acho que eu adicionei mais cogumelos, que eu nem conhecia antes de ser vegana e vegetariana. Eu conhecia, assim, aquele champignon de conserva do estrogonofe, só. Sabe? Sei. E aí, hoje em dia, em restaurante mais, tem muito prato com cogumelo, né? Sim. Mas, infelizmente, cogumelos também que vieram de fora, né?
shiitake, aquele juba de leão que é caríssimo. E a gente também tem cogumelos no Brasil, que a gente podia explorar mais, que os povos indígenas consumiam. Né? A gente tem uma variedade gigantesca ainda a ser explorada, né? Agora, de diferente, eu como sendo vegana, pouquíssima coisa, assim. Mas eu acho que quem tem interesse, né, em reduzir carne, ou quem sabe um dia ser vegetariano e vegano, se eu puder dar uma dica, seria isso. Não pense em substituições. Pense em agregar mais coisa. Então, em vez de você pensar, vou tirar o bife, vou botar o quê no lugar? Põe coisas, não uma coisa só, entende? Sim. Come mais legumes. Come mais cereais leguminosas. Aí todo mundo fala assim, eu vou tomar um café com leite. Qual leite combina com café? Não sei, vai testando. Toma leite de coco um dia, toma leite de aveia no outro. Toma outro leite de castanha. A gente tem uma tradição também no Brasil, apagadíssima, de fazer o mingau com leite de castanha no norte do Brasil. Ninguém sabe disso. Nossa. A gente tem vários tipos de leites que são tradicionais. Leite de coco aí é milenar. E a gente fala que só leite é de vaca. Também não é, né? Enfim. A gente tem muitas manteigas do Brasil naturais. Ninguém precisa de manteiga aí artificial com gordura de palma e mil aromatizantes, que é a manteiga plant-based. A gente tem a manteiga de amendoim, que só vai amendoim. A gente tem manteiga de cupuaçu, que só vai cupuaçu. E fica muito boa na pipoca. A gente tem a de cacau, que é excelente para torta. Então, é um mundo possível, sabe? Que faz parte da nossa história, da nossa terra, que tem que ser resgatado. Então, o que eu fiz foi abrir, assim, o leque para mais coisas diferentes e colocar diversidade no prato. Não tenho, assim, um ingrediente que eu não vivo sem. Mas eu gosto muito de caju, falei várias vezes do caju aqui. Pena que é muito caro onde eu moro. Tinha que ser mais barato. E que eu como muito mais, de pensar, como muita fruta. Hoje de manhã eu comi panquequinha de banana, que eu fiz com aveia e um pouquinho de farinha de trigo. Como coisas normais, gente, nada aí de outro mundo. É isso, nada de outro mundo. E, Ju, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais nesse papo, que referências que você indica? A gente tem muita coisa legal, assim. A gente tem um podcast chamado Tempo Quente, que é um projeto que terminou já, mas tá lá pra gente ouvir e reouvir várias vezes. Que acho que é da Rádio Novelo, inclusive. Que fala muito sobre a relação entre agropecuária e mudança climática. Acho que são poucos, acho que 5, 6 episódios só. A gente tem o portal O Joio e o Trigo, que também investiga a alimentação, o que está por trás das nossas comidinhas, né, dos nossos pacotes. Que também tem um podcast deles, que é o Prato Cheio. Aí tem uma série também de livros, né? Eu gosto muito de um livro chamado Uma Verdade Indigesta, que é do Americana, e que ela fala muito sobre a relação das grandes empresas com a ciência e quanto elas usam a ciência a seu favor para colocar na gente ideias de que tem que consumir aquilo, por exemplo, né, que tal alimento é super poderoso, maravilhoso. Sim. Quando, na verdade, tem muito conflito de interesse entre grandes empresas e a ciência, né? Então, por exemplo, a gente acha que porque o cranberry, a fruta que tem mais antioxidante, o romã. E, gente, toda fruta tem antioxidante. Se algum dia a gente acha que o cranberry ou a romã tem mais, é porque as empresas patrocinaram estudos nesse sentido, né? Então, esse livro é ótimo para isso. O que mais? Acho que é isso. Muito bom. E agora, fala sobre você. Como que a gente consegue te encontrar nas redes? Eu tô no Instagram, lá no Comida Saudável para Todos. Mas onde eu mais ponho minha energia hoje em dia é no Jornal do Veneno. Que ele surgiu como um quadro no Instagram, depois virou um podcast. E aí eu lembrei não, né? Me toquei. Eu gosto muito mais de escrever do que gravar voz, enfim. E aí criei uma newsletter. E hoje, há 1 ano já, o Jornal do Veneno é uma newsletter semanal. Eu mando todos os sábados, de graça. É só se inscrever no Substack, que é um sitezinho, para receber. E lá eu falo, assim, das últimas tretas alimentícias da semana, o que tem aí de modismo a ser questionado, o que está por trás do nosso prato, por que o café tá tão caro, esse tipo de coisa, sabe? Então, leio o Jornal do Veneno toda semana. Ju, muito obrigada pela sua participação hoje. Muito obrigada por ter trago tanto conteúdo importante e interessante. Gente, obrigada. Foi um prazer. Adoro esses assuntos mais espinhosos.
E a gente tem que falar sobre a pecuária, o que a gente come, porque é um dos assuntos mais importantes e urgentes do momento. Então, obrigada pelo convite, por falar de abordar um tema tão corajoso, né? Um tema difícil, mas estamos aí. Carol, muito obrigada, viu? Prazer em te conhecer. E quero agradecer também a você que assistiu esse episódio e te convidar a acompanhar os próximos episódios do Resenha. O próximo episódio é sobre créditos de carbono. Então, esperamos vocês lá. Até a próxima!